Vamos lá com as perguntas de vocês que restaram aqui. Eu acho que dá tempo ainda de enviar algumas. E eu vou começar com algumas perguntas. Algumas vieram aqui por papel e tem a ver aqui com os mais tradicionais, tipo você, viu, Severino? Que prefere o caderno, né, do que o tablet. Algumas pessoas estão levantando ainda a questão da guerra, né, que a gente tinha comentado no bloco passado. Por exemplo, essa senhora que mandou aqui esse papel perguntando: por que será que ainda tem muita gente que não conhece a Torá, se conhece e não respeita, porque acontecem muitas coisas desumanas nessa guerra? Como é que ficam os mandamentos para os judeus na situação atual, na faixa de Gaza? Então, algumas pessoas estão querendo que comente esse assunto. Quem quer começar? Então vamos lá. Só para a gente ter uma ideia, esse conflito não começa nem no dia 7 de outubro e também não começa em 1948, dia 14 de abril. Também não começa no século XV, também não começa com a crucificação de Jesus, também não começa com Moisés, também não começa com Abraão. Segundo o que os Espíritos têm falado, esse conflito é oriundo já de outro orbe. São Espíritos, eu não estou dizendo os judeus ou os palestinos, eu não estou dizendo especificamente deste ou daquele, porque nós reencarnamos nas mais diversas populações do mundo. Então a gente precisa de compreender que a gente não está dando nome nem a um lado, nem a outro. Mas esses espíritos, eles estão no processo de guerras que iniciam com guerras tribais desde o princípio da chegada dessas raças adâmicas no Brasil. E é interessante que o nosso amigo, muito amigo também do Elahá, do qual eu não vou citar nome, que tem realizado diversas reuniões mediúnicas onde esses espíritos vêm se manifestando e contando as histórias do conflito e contando do conhecimento sobre serem exilados de capela e saberem que estão à beira de outro exílio. E ele falou que quando todos os médiuns da reunião dele começaram a dar esse tipo de comunicação, ele falou: fascinação, estamos fascinados. E foi conversar com o Divaldo. E ele conversa com o Divaldo, e o Divaldo fala: não é só o seu grupo. Tem mais uns 2 ou 3 grupos no Brasil que estão recebendo esses espíritos. E o processo de ódio deles, um pelo outro, se arrasta há praticamente 10 mil anos nesse planeta. E como o Elahá conta, e o Chico pôde contar, certa feita, que ele vai em desdobramento até o umbral, e ele percebe ali na década de 40 uma grande quantidade de espíritos. Quando ele retorna na década de 70, ele vê aqueles ambientes numa visita com Emmanuel bastante assim reduzidos. Fala: cadê esses espíritos? Fala: esses espíritos estão na Terra, encarnados. Então nós, como pudemos falar na última fala, encontramos hoje 8 bilhões de espíritos, sendo que 10% tem consciência e o restante está num processo de inconsciência. E isso não os torna legitimamente mal, mas os torna legitimamente fracos para alimentarem os processos onde aquelas entidades que são conhecidas na obra espírita como espíritos dragões, que encarnam de 10 em 10 mil anos, 7 em 7 mil anos, eles precisam de criar um aspecto de densidade para virem à crosta. E nas reuniões mediúnicas tem sido dito que esse processo é tão bem arquitetado
por essas mentes, por esses espíritos, que eles criam uma densidade no planeta Terra através, sabe do quê? Suicídio, aborto, depressão, uso de drogas, energias sexuais. Todos esses são vampirizados, esses fluidos, para criar uma densidade, para que esses espíritos mais revoltados possam ser trazidos à crosta por uma densidade como nós conhecemos. Sabe qual foi a última vez que espíritos desse tipo vieram à crosta? Segunda Guerra Mundial. Nós encontramos ali uma sequência de fatos que leva a mais ou menos uns 130 milhões de mortos entre os fatos correlacionados da Segunda Guerra Mundial. Então, só para a gente entender, todo esse processo de ódio existe. E da mesma forma que os cristãos primitivos iam ao circo máximo, como mártires, acreditando para que uma luz pudesse permanecer acesa, para que hoje nós vivêssemos sob essa luz. O que é pedido para nós espíritas? Não as condenações a esses ou àqueles, mas para que nós sejamos agentes pacificadores diante de todos os transtornos, diante de todas as dificuldades que nós estamos encontrando no mundo. Eu acho que o Elahá vai querer comentar, e o professor também. Eu quero. Ponto fundamental: não existe guerra santa. Se é santa, não tem guerra. Se é guerra, não pode ser santa. Então, vocês acham que na guerra da Ucrânia está tudo certo, está tudo bonitinho lá? Estão matando gente também. Está havendo abuso, estupro, violência, crueldade. Coisas absurdas estão acontecendo na guerra da Ucrânia. Na guerra do Afeganistão, vocês acham que foi tudo bonitinho? Que ninguém descumpriu nada? Que mataram, quando eu vou matar você, quando eu só dar um tiro. Não é assim. Guerra é uma coisa que desequilibra a harmonia das pessoas. Os excessos são cometidos, estupros, violência, crueldade de todas as espécies, as pessoas ficam fora de si, coisas inimagináveis acontecem. Ocorre que, como aquela região ali, ela tem um hálito vinculado com a presença de Jesus e a história religiosa da existência da Torá naquele lugar, as pessoas criam uma expectativa de que ali se dê um ambiente onde as pessoas vivam de maneira plena aquilo que os textos religiosos colocam. E isso não dá para a gente pensar dessa forma, porque a pergunta 76 do Livro dos Espíritos diz que os espíritos são os seres inteligentes que habitam o universo. Não existe espírito judeu. Então, quem hoje está encarnado como judeu pode ter sido alemão na última encarnação. Está como judeu agora. Pode ter sido cristão, pode ter sido árabe, pode ter sido muçulmano, pode ter sido qualquer coisa. Não existe essa exclusividade. Então, o povo que está hoje vivendo dentro de Israel não tem compromisso com o pessoal que estava ali há 1.000, 2.000, 5.000, 3.000 anos atrás. Tem que acabar com esse negócio de olhar para o povo judeu e perguntar: por que ele sofre tanto? Como se fosse o mesmo grupo de espírito passando pelas mesmas histórias, e não é verdade. Você pode ter, por exemplo, um algoz do povo judeu renascido como judeu. Por que não? Então, por que a gente cria esse rótulo de porque isso é uma guerra do judeu? Mas o judeu não é aquele que tem a história lá da Torá. Mas quem disse que os espíritos que estão hoje renascendo dentro daquele território físico chamado Israel, obrigatoriamente tem uma história de relação com a sua conexão espiritual? Não, nada garante nada. E não existe guerra aonde as pessoas se tratem com o respeito à vida humana, senão não tinha guerra. Então não existe guerra santa. Uma vez que uma nação declara a guerra para a outra, vai acontecer excessos, e a gente precisa entender que a nossa humanidade, se quisesse, não teria mais guerra. Não basta querer parar, basta querer, basta que as pessoas sentem, vão parar,
Pronto, acabou. É só querer. Nós não fazemos porque o desinteresse nosso na paz é muito grande, mas nós já temos maturidade para fazer. Não faz. Até falei isso aqui da outra vez que estive aqui. Não faz pelo mesmo motivo que o sapo não lava o pé, tá? Só por isso. O senhor vai querer comentar alguma coisa? Eu teria pouca coisa a dizer, porque tanto o Álvaro como o Elahá já exploraram muito bem o tema, mas eu queria enfatizar realmente o que Elahá falou, que não existe guerra santa e que pode-se fazer conflitos com respeito. Basta ver a história de Joana d'Arc, que foi uma heroína, que promoveu uma guerra, que lutou numa guerra, mas respeitava o adversário, tinha toda uma ética. O problema é como as guerras estão acontecendo hoje, porque até os tiranos estão de volta. O Apocalipse 20 fala disso, que iam ser libertos inúmeros espíritos, lá no capítulo 20. João fala de tudo isso, espíritos que foram presos nos umbrais, em 4 grandes grupos terroristas, e que um braço desse grupo era Hitler, com todos aqueles seus sequazes, vieram de um desses braços do submundo, e esses grupos estão esperando a oportunidade para se libertar, e a gente muitas vezes favorece. Daí o nosso respeito, a nossa preocupação de seguir o que Jesus sempre nos orientou: vigiai e orai. Só uma frase: o nosso ódio é a chave da porta do inferno. Vou repetir: o nosso ódio é a chave da porta do inferno. A gente odeia, baixa o padrão, as portas do inferno abrem. Se a gente melhora o padrão, lacra as portas. É por isso que tem tanta entidade perturbadora aqui, e quanto mais a gente desequilibra, mais porta ela vai sendo aberta. E vale lembrar que no livro Cartas de uma Morta, psicografia de Chico pelo espírito de sua mãe Maria São João de Deus, quando é descrito o planeta Terra, ele é descrito não pelo planeta azul, como nós o vemos na matéria, mas por um planeta que ainda possui uma ausência de luz muito grande. Quando estoura um conflito, como a guerra da Ucrânia, ou a guerra em Israel, ou em qualquer outro lugar, hoje nós temos simultaneamente aproximadamente 50 conflitos, guerras acontecendo no mundo simultaneamente hoje. Quando ocorre um conflito desse, é porque nós alimentamos como humanidade através de todos esses fluidos que são vistos por esses espíritos e descritos lá no livro Cartas de uma Morta. Nós estamos alimentando. Gente, a gente precisa lembrar que ali no Circo Máximo, que Emmanuel nos diz no livro Há 2000 anos, que cabiam aproximadamente 300 mil pessoas, você tinha 4 ou 5 ou 10 focos de luz que entregaram as suas vidas para que aquela luz pudesse ser redentora diante de toda a balbúrdia e de toda a crueldade que ocorria no mundo naqueles dias. Então a gente está na mesma posição, sendo convocado para seguir o exemplo dos cristãos primitivos e diante de toda a tormenta de escuridão, permanecer ali resistente até o último segundo. Tem uma pergunta aqui que tem tudo a ver com o que vocês estão falando, né? Essa questão de sermos focos de luz. O que é que a gente pode fazer nesse momento aí de turbulência, de transição, de guerras, de problemas que a gente está falando aqui, se nós mesmos, enquanto indivíduos, também estamos envoltos em tantos problemas mentais, psiquiátricos, espirituais, lutando pelo nosso próprio equilíbrio? Joana de Ângeles, livro 5 da série psicológica chamada O Ser Consciente. Ela diz o seguinte: para que o homem mantenha o seu equilíbrio emocional, ele precisa fazer bastante esforço.
Sim, nós temos que fazer esforço todo dia, Fernando, para a gente não endoidar. Porque para que eu dê uma surtada básica e quebre prato, jogue coisa nos outros, expulse gente de casa, morda os outros no trânsito, qual é o esforço que eu preciso fazer? Nenhum. Mas para que eu não surte, eu preciso manter a minha vigilância o tempo todo. Não, dá vontade, mas eu não vou fazer. Dá vontade, a mão chega ir assim na direção do pescoço do outro, mas volta. Por quê? Porque para você manter o seu equilíbrio emocional, você precisa manter um esforço constante, porque se você não mantiver, você se entrega aos seus instintos. E nós trazemos uma ancestralidade. Joana comenta muito isso na obra 4 da série psicológica, Momentos de Saúde e de Consciência, em que a gente tem uma ancestralidade, uma formação multissecular, multimilenar do nosso período anterior à espécie humana, de violência. Como é que os nossos ancestrais no período animal lidavam? A gente jogava pedra, mordia, não era assim? É só ver como é que os animais defendem seu território. Então nós temos uma ancestralidade muito marcada pela violência. E ela diz o seguinte: o tempo que a gente levou para criar esse condicionamento mental é o tempo que a gente vai precisar para descondicionar da violência, que a gente vai precisar. Então o que Deus fez para cuidar de nós? Nos deu religiões desde que a humanidade surgiu no planeta. Pode procurar, desde que a humanidade surgiu tem religião, umas mais, outras menos, mas todas as culturas antigas tiveram religião, e a religião foi sempre o grande elemento equilibrador da criatura humana. Sempre foi a religião que disse: opa, não odeia, não pode, para a gente se manter no equilíbrio. Só que o que aconteceu? A partir do advento do cristianismo no Ocidente, o cristianismo entra numa escalada de fanatismo e de opressão, de intolerância, e ele passa 1500 anos oprimindo, matando gente na fogueira, torturando. É porque vocês nunca viram um museu da tortura, que vocês vão ver cadeira de prego. Eu não vou falar o que tem lá porque é muito horroroso. Então assim, as pessoas constroem, eu vou fazer um instrumento de tortura, assim, para fazer isso na pessoa. O cara ele tem que fundir o ferro, aquilo é pensado para depois levar a pessoa para torturar. E foram 1500 anos, não foi só um mês, foram 1500 anos, e não foi só uma pessoa, foi uma comunidade imensa europeia que fez isso. Então a gente validou durante muito tempo isso. Nós matamos cientista, pesquisador, os médiuns foram mortos, filósofos, pensadores, questionadores. Quem quis questionar foi eliminado. Então criou um caldo de cultura de rejeição a tudo que é religioso, e esse quisto ele foi se formando, até que chegou uma hora que ele explode, e no final do século XVIII, na Revolução Francesa, explode esse quisto que diz: a religião é uma desgraça. E a partir do momento em que se cria esse conceito, isso é uma praga, nós temos que exterminar a religião. Eles não estavam falando da religião realmente, estavam falando do fanatismo religioso. Só que eles não conseguiram retirar o fanatismo da religião, e aí eles negaram 3 coisas juntas: negaram o fanatismo, negaram a religião e negaram a espiritualidade da criatura. Aí que foi a desgraça, porque quiser negar o fanatismo, ótimo. Quer negar a religião? Tá bom, mas negar a espiritualidade? Então esse foi o nosso equívoco, foi querer construir uma sociedade sem Deus. O materialismo decidiu levantar a bandeira de que o homem seria mais feliz sem Deus, e tentou fazer com que a nossa sociedade do Ocidente ficasse apartado da religião. Nós temos 220 anos que a gente vem nessa batida de querer viver sem Deus. Está aí o resultado. Só que o materialismo, ele não tem coragem de dizer assim: gente, eu errei, vamos fazer isso, vamos voltar um pouco, porque eu me excedi. Não,
O professor Severino Celestino, que está aqui do meu lado, que não me deixa mentir sozinho, ele esteve em Pompeia no ano de 2006, quando foi que o senhor foi a primeira vez lá? 2012, e ele identificou a casa de Públio Lentulus, lá em Pompeia. Chegou de lá, fez um artigo científico mostrando que a mediunidade de Chico Xavier em 1940, quando publicou o livro Há 2000 anos, tinha veracidade, porque ele encontrou a casa que o senador Públio Lentulus assevera na obra, achou. Ele construiu o artigo científico e submeteu para que fosse publicado numa revista. Isso foi em 2012. Adivinha qual foi o ano que foi publicado? Não foi, não vai, porque a academia tem viés ateísta. A academia não gosta de matérias espiritualistas. Você avança com uma proposta materialista, a academia garroteia você e fecha suas portas. Então nós estamos vivendo numa sociedade que, de certa maneira, tem interesse na manutenção dessa sociedade sem Deus. Por quê? Qual é o interesse disso? É porque sem Deus não há regras. Então eu posso me drogar, posso me prostituir, eu posso vender minha casa com meus pais dentro, posso vender a casa deles. Tem algum problema de vender minha casa com meus pais dentro? Não tem problema nenhum. Não tem Deus, não vou dar satisfação a ninguém. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso matar, posso roubar, posso estuprar. Eu não presto conta a ninguém, basta que ninguém descubra. Então essa sociedade sem Deus é uma sociedade que faz com que as criaturas não tenham limites. Só que dentro de nós a consciência não nos deixa em paz. Resultado, nós estamos tendo índice de ansiedade, de depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar, vazio existencial, ideação suicida, taxas de suicida, como nunca tivemos na história. Nunca, eu disse nunca porque nunca mesmo, nunca tivemos isso. E por quê? Porque a religião, mesmo dogmática, mesmo aquela religião que tanto se critica, ela sempre foi excelente para manter o homem dentro do limite das suas ações. Ela era um freio. Não estou dizendo que ela não estava errada, estavam erradas, mas elas tinham um lado positivo muito bom. Quando se tirou isso do homem, nós viramos aquela bela frase que se diz, né? Homini lupus homini. O homem é lobo do próprio homem. Nós estamos nos devorando sem limite nenhum, e esse processo ele precisa ser revisto. E certamente o pêndulo que estava de um lado, que foi para o outro no materialismo, está começando a querer voltar, com as primeiras ideias da aceitação de que sim, a espiritualidade tem seu valor. E aí as pessoas começam a perceber que quem ora cura mais rápido, quem ora adoece menos, quem ora tem menos depressão. Pessoas que possuem a fé têm uma vida melhor, têm uma vida mais longa. Pessoas que amam, que são fraternas, são mais longevas, têm menos adoecimentos. Então está se descobrindo um lado positivo da espiritualidade, com muito medinho de que a religião volte a impor os seus tentáculos do fanatismo. Mas nós estamos numa fase de transição que é a de reconstrução da sociedade, sem fanatismo, mas com espiritualidade, porque é a verdadeira solução para os nossos males. Como nós contribuímos? Pensamento. Pensamento gera a nossa atmosfera psíquica, plasma a nossa atmosfera psíquica. A nossa atmosfera psíquica nos coloca em sintonia com highways, com estradas de pensamento. Então eu falo assim, quer entender isso? Eu que sou mais caipira, vocês estão acostumados com o mar, a gente aprende um pouco mais tarde. A gente vai para a praia, vem para uma praia dessa linda, entra, marca a barraca se fosse na Paraíba era a barraca do Severino. Mas aqui no Ceará a gente marca uma barraca e fala, vou nadar. E a gente entra e depois de 20 minutos a gente fica que nem eu, vocês não, que são daqui, fico que nem um bobo procurando de onde eu saí do mar,
porque eu entrei por um lugar e sem perceber fui arrastado para 200 metros para frente, e sem que eu percebesse eu estava empurrando quem estava na minha frente, porque o Elahá que estava lá com a família, que do Porto Velho, né, também a gente nem sabe que a água daqui é salgada. Eu ia empurrando o Elahá, que ele falava: o que esse rapaz está chegando perto de mim? E ele ia indo para frente, então um empurrando o outro. Isso é o nosso pensamento influenciando o outro. Aí eu não estava assim muito tranquilo com esse entendimento, e eu perguntei para o Espírito, eu falei assim: me explica melhor, como a gente influencia? Ele falou: repetidor de onda. Ele falou: Wi-Fi, meu sinal não chega ali, eu ponho uma antena no meio. Qual antena eu estou sendo? Em qual via de pensamentos eu estou influenciando? Porque Emmanuel nos diz: nós estamos em rios mergulhados no rio dos hábitos. É o que o Elahá falou, a gente traz todo esse passado não resolvido da afinidade fluídica, para eu receber a influência de todos aqueles que estão na mesma frequência, que entram na mesma corrente não marítima de pensamento, e a gente vai multiplicando aqueles pensamentos. Então, quando a gente liga a televisão, ou abre o jornal e vê todas aquelas notícias péssimas, e eu costumo dizer, não tem problema nisso, porque o Chico pegava todos os dias o jornal que pingava sangue de Uberaba e lia todas as notícias, para fazer prece por todas as pessoas que ali se encontravam. O problema não é a gente assistir a notícia, o problema é como a gente vibra quando a gente lê a notícia. O problema é como a gente lida com todo o caos que se dá ao nosso entorno, nesse esforço de tentar manter o nosso domicílio espiritual, diz Emmanuel, equilibrado. Então, domicílio espiritual é interessante, porque ali no hotel onde nós estamos, no Maredomos, tem uma casa, um prédio completamente deteriorado. Ele não chegou naquela posição em um dia. Domicílio espiritual implica na manutenção constante que nós temos com o nosso lar, para que esteja bonitinho, organizado, a cama arrumadinha, pintada a parede, o jardim bonito. Se a gente não cuida, aquele prédio é um exemplo do que se torna a nossa atmosfera psíquica, e o que nós alimentamos quando o nosso domicílio espiritual se torna um repetidor de ondas para o crime. E aí diz André Luiz no livro Mensageiros, nos tornando responsáveis pelas catástrofes que ocorriam na Segunda Guerra Mundial, quando ali ele está, mesmo estando distantes, mesmo sem segurar armas na mão, diz André Luiz, nós nos tornamos tão responsáveis pelo conflito quanto os que estão lá na guerra, através do que? Do nosso pensamento, domicílio espiritual, da nossa afinidade fluídica, de como nós damos a manutenção da nossa atmosfera psíquica e como canalizamos as nossas conexões. Só uma frase: não é só arma de fogo que mata pessoas, teclado também mata, tá bom? Vou fazer a última, tá bom. Vou fazer a última pergunta aqui do Alain. Ele pergunta assim, aos 3 debatedores, considerando a pergunta 932 do Livro dos Espíritos, por que os males dominam a Terra? Como sermos pacíficos, sem sermos passivos, diante da corrupção, violência, tráfico e ainda tantas mazelas que tem na humanidade? Na verdade, ser passivo não é ser permissivo. Você pode ser passivo sem permitir que a violência envolva você. Trabalhar dentro de um processo de vida que você seja luz. Procurar se opor às energias, às coisas que estão acontecendo como colaborador, não como estimulador do processo. Porque é aí que você pode vencer.
o mal, ele por si só, ele não progride se ele não tiver apoio, se ele não tiver receptividade. Seria quebrar as correntes, seria você ter uma vibração não compatível com aquela do meio em que você vive, porque a afinidade fluídica é uma coisa, a afinidade moral é outra. Você pode ter uma afinidade fluídica com qualquer situação, mas você tem uma moral que anule aquela afinidade. É aquilo que a gente já falou aqui no começo. Nós temos tudo, como Paulo dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É mais ou menos por aí que a gente pode combater esse processo.